Olá, Leomi. O tema do nosso grupo é o Universo para Aristóteles e sua contribuição para a cosmologia. Nosso grupo é formado por mim, Laura, Melty, Analice, Alana e Lavínia. Nós somos do ADM 0122. E para começar contextualizando, introduzindo o nosso trabalho, o Melty vai falar um pouquinho sobre quem foi Aristóteles. Bom, sendo bem objetivo, Aristóteles foi um polímata grego, nascido no ano de 384 a.C., e ele é considerado de maneira geral um dos principais pensadores da cultura ocidental, tendo dominância de praticamente todas as áreas, todos os campos de conhecimento mais influentes da época, que vão desde ciências exatas, ciências políticas, ciências econômicas e ciências humanas, além de contribuir com diversos pensamentos e teorias dessas respectivas áreas. Ele também foi mentorado por Platão, outro grande pensador grego, onde juntos, mesmo com ideais diferentes, moldaram a cultura ocidental e a ciência de maneira geral. Vale salientar também que Aristóteles foi um mentor de um dos principais líderes de todos os tempos, que foi Alexandre o Grande, que na época era o imperador do Império Macedônico, que era a maior potência mundial na época. Mas na física astronômica, um dos pensamentos mais influentes dele foi na área da cosmologia, onde defendeu a ideia do geocentrismo. Agora eu vou falar sobre o geocentrismo. Por volta de 350 a.C., na Grécia Antiga, Aristóteles discorria sobre o geocentrismo. O modelo geocêntrico aristotélico apresentava a Terra fixa no centro do universo e todos os demais corpos celestes, incluindo a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas, orbitando ao redor da Terra, com órbitas circulares bem definidas e realizando movimentos com velocidades constantes. O modelo de Aristóteles explicava uma série de observações que as pessoas realizavam no dia a dia, como não ser perceptível o movimento da Terra e, ao olhar no céu, observarmos o movimento regular, sempre de um lado para o outro, do Sol, da Lua e das estrelas. Aristóteles acreditava que, por ser um corpo composto de éter, assim como os planetas, o Sol não poderia estar centralizado no universo, e por se diferir dos demais, a Terra, composta pelos 4 elementos, poderia ocupar o centro. A teoria geocêntrica foi adotada pela Igreja Católica, sendo a única aceita durante a Idade Média e parte da Idade Moderna. O principal motivo para a incorporação das ideias geocentristas pelos religiosos foi a sua semelhança com os ensinamentos divinos e os textos bíblicos, que diziam que os seres humanos são a principal obra de Deus, que também criou o universo. Dessa forma, os seres humanos, habitantes do planeta Terra, estariam posicionados no centro de tudo. Aristóteles explicava também a causa do movimento através da influência direta ou indireta de um motor imóvel que está distinto dos corpos. Ele explica o primeiro motor alegando que é a causa do movimento da esfera das estrelas, onde o movimento é transmitido aos demais. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cosmologia aristotélica. Então, o modelo cosmológico de Aristóteles dividia o mundo ainda em duas partes. O mundo até a Lua, conhecido como sublunar, e o mundo da Lua até as estrelas, conhecido como supralunar. A diferença entre esses dois mundos, basicamente, é que aqui no mundo terreno, no mundo sublunar, toda a matéria era composta por 4 substâncias básicas: terra, água, fogo e ar. E já no mundo supralunar, todos esses outros corpos eram formados por uma quinta substância, que Aristóteles denominava éter. E de acordo com ele, essa quinta substância, ela ficava ao redor do mundo terreno, ao redor do mundo sublunar, e era ela que formava os planetas, a Lua, o Sol e as estrelas. E de acordo com ele, esse mundo era um mundo de perfeição, em que os corpos não sofreriam transformações. A única coisa que poderia acontecer com eles era se movimentarem, se deslocarem, realizando órbitas circulares ao redor da Terra. E por que órbitas circulares? Porque, de acordo com os gregos, o círculo é uma figura perfeita. Então, se o círculo é uma figura geométrica perfeita, por que os planetas, a Lua, o Sol, as estrelas realizariam um movimento que não fosse perfeito, que não fosse um movimento circular? De acordo com Aristóteles, existiam 2 tipos de movimento: o movimento natural e o movimento violento. No movimento natural, os gregos acreditavam que tudo no universo era formado a partir dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. No entanto, cada um deles possuía o seu próprio lugar no espaço, denominado lugar natural. Temos o exemplo de quando o corpo ele é deslocado, tirado do seu lugar natural, e ali ele tende a retorná-lo em um movimento retilíneo.
Assim, percebemos que o movimento natural é aquele que não necessita da intervenção de uma força externa. Já o movimento violento é aquele em que necessita-se de uma força externa. O conceito de movimento violento enfrenta desafios, porque muitas das vezes não se sabe quem ou quais são os agentes responsáveis por esse movimento. Temos o exemplo de quando a flecha ela é disparada. Após deixá-la, parece que ela requer uma explicação adicional sobre o seu movimento contínuo, uma vez que o arco não está mais agindo sobre ela. Assim, para explicar esse fenômeno, Aristóteles propôs a teoria do antiperistácio de Platão. Segundo essa teoria, a flecha em movimento empurra o ar para trás, fazendo com que crie uma pressão atrás dela. Sabemos que o ar ele é livre de vácuo. Assim, fazendo com que ele se desloque para trás, impulsionando a flecha para frente. Essa explicação ajuda-nos a compreender como o movimento violento ele é sustentado mesmo após da remoção da força aplicada sobre ele, a força inicial. Agora, falando um pouquinho sobre o motor primário, Aristóteles considerava ele como uma entidade divina ou como um princípio metafísico, na qual dava início ao movimento do universo e que não se movimentava por alguma outra coisa. Ele também considerava que o universo estava em constante movimento. Assim, a origem do movimento era imutável. Era chamada de motor imóvel, uma entidade eterna e perfeita na qual influenciava e impulsionava todas as outras coisas, mas que não era afetada. Bom, o modelo que Aristóteles possuía era falho, pois alguns pontos no céu à noite eram fora de movimento comparado com outras estrelas ao longo do ano, na qual eram chamadas de estrelas errantes ou planetas. Ao analisar o modelo planetário que Aristóteles possuía, parecia completo, pois ele explicava fenômenos presentes no nosso dia a dia. Exemplo disso foi o nascer e o pôr do sol, além dos movimentos que os demais astros celestes fazem no céu ao longo da noite. O modelo era bem explicado, por isso era aceitável. Porém, tinham 5 pontinhos que não obedeciam essa regra. De fato, eles realizavam um movimento que ia de leste para oeste, ao longo do dia ou noite. Mas ao longo dos dias, pareciam que esses pontos observados se movimentavam das demais estrelas, surgindo todo dia um pouco mais a posição para oeste. E por isso os gregos chamavam as estrelas de planetas, que basicamente significa errante. Resumidamente, o modelo de Aristóteles não conseguia explicar o movimento retrógrado dos planetas. Outra coisa que esse modelo não explicava era a observação feita no céu durante a noite. Os gregos olhavam e reparavam que, aparentemente, os planetas ficavam mais rápidos e devagar. Isso ele não conseguia explicar. Outra coisa também era que ele não conseguia explicar a posição do Sol em relação às demais estrelas. Bom, Aristóteles criou seu próprio modelo, conhecido até os dias atuais como o modelo aristotélico, contribuindo significativamente para as descobertas de Ptolomeu no modelo geocêntrico do universo e de seus contemporâneos, sendo fundamental sua participação na história da ciência. Muito obrigada pela sua atenção. Show!